Olá, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa de Cristo Jesus e aproveitando mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês da preciosa Palavra de Deus. Há uns 2 anos atrás, eu postei uma mensagem na internet sobre a seguinte pergunta: será que eu cometi o pecado imperdoável? E eu percebi que essa postagem ela teve muito feedback. Muitos jovens e adolescentes retornaram e fizeram perguntas porque viviam conflitos e muitos desses conflitos geravam dentro deles dúvidas se eles de fato tinham cometido ou não o pecado imperdoável. Esse é um dilema que com certeza ele traz a gente reflexões e é preciso trazer à luz da palavra, porque a Bíblia ela interpreta a si mesma, e analisando a Bíblia através do seu próprio contexto, a gente vai compreendendo o que de fato aquele versículo ele está querendo dizer. Analisando o texto de Mateus capítulo 12, verso 22 em diante, tem por título A Blasfêmia dos Fariseus. Então eu coloquei esse texto, como havia dito, e no texto eu especificava: será que eu cometi o pecado imperdoável? E os jovens adolescentes que deram retorno ficaram muito intrigados a respeito de pensamentos involuntários que vinham sobre os seus corações, e alguns dos pensamentos eram palavras pejorativas dirigidas ao próprio Espírito Santo. Não que eles desejavam formar essas palavras, mas elas vinham como um assopro, como um vento, e chegavam à sua mente, e logo isso alcançava o seu coração de uma maneira que pesava-lhes, deixava eles angustiados, e vez ou outra se sentiam como blasfemadores do Espírito Santo. Na verdade, a gente está analisando aqui um texto, quando Jesus chama a atenção dos fariseus, que reagem contra Jesus, tentando de alguma maneira manchar ou denegrir a imagem de Cristo, e de forma deliberada eles lançavam essas palavras como forma de tentar destruir a reputação de Cristo. Então isso pesou contra eles drasticamente, porque blasfemavam contra aquilo que eles tinham consciência que não era algo comum. E somente no extraordinário de Deus, alguém que foi de fato chamado e marcado por Deus como o Messias, porque Cristo veio para isso, Jesus veio para revelar que Ele é o Cristo, ou seja, aquele que foi marcado, aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido por Deus. E os fariseus viram evidência disso, tentaram então destruir esta qualificação que foi claramente manifestada a eles. Então, quando a gente analisa isso, a gente percebe que não tem nada a ver com o pensamento que os jovens adolescentes muitas vezes apresentam por medo, e às vezes até mesmo na flor da sua idade, esses pensamentos involuntários que permeiam sobre o seu coração. Isso não demonstra, em hipótese alguma, blasfêmia contra o Espírito Santo, porque se fosse de fato ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo, o indício que pode apresentar alguém que cometeu um pecado, que pode ter ligações com o pecado para a morte, é justamente o endurecimento do coração. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 23, quando vai falando sobre a depravação dos gentios, a gente percebe que ali descreve no texto 26 e diante que Deus abandonou os homens com seus prazeres, com a sua sexualidade e com a sua concupiscência desenfreada. Deus o abandonou às suas paixões infames, ou seja, Deus entregou eles aos seus desejos para que eles cometam torpeza e vão se envolvendo cada vez mais, se intoxicando com seus pecados. Essa foi, de fato, a entrega de alguém ao seu próprio coração, ao endurecimento do seu coração. Nós sabemos que o arrependimento é uma dotação divina que vem do Espírito Santo, conforme João capítulo 16. Ninguém pode, fora do Espírito Santo, ter o pesar pelo pecado, pelo erro cometido, se não for por obra do Espírito. Qualquer coisa fora disso é remorso, que logo leva a pessoa à reincidência, e o não arrependimento, de fato, é a não mudança, a não transformação. Mas em João 16, verso 7, diz assim: todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A vinda do Espírito Santo e a dotação que ele gera dentro de nós é essa capacidade dele, nele, de poder conseguir vencer o peso do pecado, o domínio do pecado sobre nós, porque estávamos, como diz Paulo aos Efésios 2:1, mortos em delitos e pecados, dominados, maniatado pelo poder do pecado. Então, quando o Espírito Santo vem, ele gera o pesar pelo pecado, que é o que o jovem, o adolescente sente quando comete, ou quando o pensamento involuntário vem em seus corações, eles se entristecem e querem se voltar para Deus pedindo misericórdia, graça. Esse é o arrependimento
segundo Deus, que produz a tristeza, o pesar, não leva para a morte, mas o desejo de querer ver mudado isso, de querer ver isso transformado. No capítulo 8 de Romanos, ele fala da inclinação da carne. A carne, ela não consegue jamais se dirigir a Deus através de suas próprias ações, através de sua própria justiça, alcançar algum mérito, alcançar algum tipo de benefício para que receba de Deus algum louvor. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a carne ela nunca consegue andar pelo curso do Espírito, porque a inclinação da carne, verso 7, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, verso 8, não podem agradar a Deus. Então veja que há um pendor da carne. A carne ela se inclina e ela pende sempre para o lado do mal, do pecado, de afastar-se de Deus. Por mais que ela queira se achegar a Deus, mas ela pende para longe de Deus. Então não há capacidade alguma da carne de corrigir a si mesma. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala sobre isso, mostrando da incapacidade do homem natural. Olha bem, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Então, somente o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o espiritual não é o poder ou a capacidade que a pessoa tem pela sua vida de oração, de conseguir alcançar um nível de espiritualidade. Não é isso. É aquele que nasceu do Espírito, aquele que nasceu da vida gerada pelo Espírito. Só essa pessoa tem, de fato, a capacidade em Deus de conseguir vencer o poder do pecado, porque o pecado já não terá mais domínio sobre ele, porque ele já não está mais debaixo desta lei que o escraviza, mas ele está debaixo da graça. Então essa obra do Espírito vai gerando esse sentimento de pesar, esse sentimento de querer voltar-se para Deus, esse arrependimento que ele é contínuo, ele é hoje, ele é amanhã, ele é depois, é regularmente lavando os pés, limpando os pés, como Jesus ensina os discípulos. Na hora em que ele faz aquele ato de lavar os pés, eles não compreendem no momento, mas depois eles perceberam que, de fato, nossa vida ela é continuamente nesse ato de purificação, porque os pés falam de conduta, de andar, nós andamos no mundo, estamos em contato, não de forma literal, mas a nossa conduta, ela está sempre em contato com a própria natureza. Então nós temos a tendência de sermos flexíveis diante de algumas circunstâncias e cedermos diante de outras. Então esse é o grande dilema da nossa caminhada cristã. Então, trazendo aqui essa reflexão para a juventude, adolescente e alguns irmãos e irmãs também que talvez dúvida tenham sobre a respeito deste assunto, blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele ato deliberado, como foi os fariseus, que tendo consciência que só poderia um Messias fazer o que Cristo fez, mesmo assim atribuíram a isto obra do demônio. Não foi um ato inconsciente, foi um ato consciente que levou-os a blasfemar contra o Espírito. Deus abençoe você, em nome de Jesus.